O Salmo 84, eu quero dar um título a essa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre a nossa permanência na casa do Senhor, amém? Por que a gente permanece aqui, meio a tanta batalha, as dificuldades, tantas lágrimas, decepções, mas também muitos contentamentos, né? Muitas alegrias, experiências renovadoras. Jesus purinho, né? Tem hora que tem Jesus puro, é muita bênção. Então hoje eu quero convidar você com muita alegria a abrir a vossa Bíblia no Salmo de número 84, nós vamos navegar nas Escrituras Sagradas e aprender no santuário do Senhor nosso Deus. Nós vamos ler o Salmo por completo, ele tem apenas 12 versos, então eu queria que os irmãos participassem comigo desta leitura. O verso 1 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração está os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, diga comigo, vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, diga comigo, escudo nosso, diga de novo, escudo nosso. Irmão, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios. Vou ler de novo, viu? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da tua casa, do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra. Jesus, fale ao nosso coração, fale à nossa alma, nos ajuda a ser um canal, meu Pai amado, para os corações, aonde estará transmitindo, meu Pai, ouvindo esta mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Glória ao Senhor nosso Deus. Irmãos, o Salmo 84, ele fala de um prazer real que o salmista está desfrutando de estar na casa do Senhor. Ele deseja anelamente, entranhavelmente, com todas as suas forças, estar na presença de Papai do céu. O verso 1 deste salmo, ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele colocou no coração, irmão, um desejo de estar aqui, na presença de Deus. E ele diz que este local é um local amável, um local de bom, um local que agrada o seu coração. Ele faz de tudo para estar aqui. Quando você começa a ler este salmo, ele começa a dizer a cada um que está aqui neste local, que não há outro lugar melhor do que os átrios, a presença do nosso Deus. O verso de número 3, ele diz: até o pardal encontrou casa. Conjecturando eu neste salmo, acredito que quando ele estava lá nos átrios do Senhor orando, ele olhou para cima e viu um ninho. E disse: até o pardal fez um ninho aqui nos teus altares, Senhor. Até ele encontrou um local de adoração. Assim entendo eu, pode ter sido outra visão do salmista, mas o que eu compreendo é que ele está dizendo que não há lugar melhor do que a presença do nosso Deus. Presença essa que hoje não é transitória, presença essa que é permanente, irmãos. E eu dou ênfase neste verso, porque neste tempo aqui, nós tínhamos a presença de Deus de tempos em tempos. Nós tínhamos a presença de Deus em algumas circunstâncias, sobre algumas pessoas. Nem todos da face da terra conseguiam de alguma maneira ter acesso ao Pai. Na verdade, existia sempre um intermediador para que as nossas orações, os nossos sacrifícios pudessem chegar até Deus. Mas hoje, em 1 de Pedro, o
capítulo 2, o versículo 9, ele vai dizer que nós somos sacerdotes de nós mesmos, mas vós sois geração eleita e sacerdócio real. Houve um tempo que havia um sacerdote sobre a nossa vida, que ele deveria reger a nossa espiritualidade. Era ele que ofertava sacrifícios acerca dos nossos débitos e dívidas e também das nossas gratidões. Era ele que adentrava na presença de Deus. Hoje não. Depois que Cristo, nosso Senhor e Salvador, iluminou a nossa vida, ele rasgou o véu e nos deu acesso à casa de papai. Temos hoje nos nossos joelhos, no coração sincero, na voz, realmente aquela voz que clama, a certeza que Deus está nos ouvindo. Então hoje eu quero falar sobre uma igreja que acredita que estar aqui é estar de fato na presença de um Deus vivo. Quem pode dizer glória a Deus por isto? Então hoje eu quero lhe convidar a dizer que Deus é de verdade o seu Deus. E que você acredita, porque alguém diz que é verdade no seu coração, que Deus é real, que a casa dele é real, que a sua presença é real. E como nós sabemos disso? Quando eu fui ler o Salmo 84, eu fiquei indagando em casa, porque o desejo do salmista era estar nos atos do Senhor. Porque o desejo dele era estar aos pés de Cristo. No verso que nós lemos, o verso 10, ele vai dizer desse salmo que mais vale um dia nos teus pés, ó Senhor, nos teus átrios, do que 1000 em outra parte. Ele diz, eu preferia estar nas portas, do lado de fora da tua tenda, da tua habitação, do que nos grandes palácios, do que nas grandes tendas da impiedade. Para mim, bom é estar com o Senhor. Então eu começo a ver aqui um prazer na vida do salmista. Um prazer, irmãos, que não pode ser comparado. Um prazer que foi gerado através da palavra de Deus, da comunhão, da comunicação, da experiência, do relacionamento com o Santo dos Santos, com o nosso Senhor. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Como anda o desejo pelo nosso Deus? Como anda o desejo pelas coisas do céu? Como anda o desejo de estar nos átrios de papai, de cantar o nome dele? Por que nós ensaiamos? Por que viemos à casa do Senhor? Por que nós dizemos que Ele é santo? Por quê? O que nos leva a viajarmos tanto de São Gonçalo da Amarante, uma noite como essa, cansativa, vocês estarem aqui? O que nos leva a sair de nossa casa e vir até a casa do Senhor? Creio eu que não é porque não existem outras coisas a se fazer. Foi porque nós decidimos estar aqui. Quem pode dizer amém por isso? Em Lucas 2, no versículo 27, o evangelista, evangelista Lucas, doutor Lucas, apóstolo não, ele vai falar a respeito de um homem chamado Simeão, que ele estava esperando desejosamente a presença do Salvador. E ele fala de algo muito profundo. Ele diz que dentro deste homem habitava o Espírito Santo. Vamos ler? Pelo Espírito, bota aí o 25, por favor. Bota o 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo estava sobre ele. Amém, irmãos? E isso aqui, irmãos, não é normal. Não é normal, porque o Espírito Santo, até então, não era permanente na vida de ninguém. Ele era transitório. Ele vinha, fazia o que lhe apraz e retornava. Você lembra de Êxodo, quando Moisés vai pegar as tábuas da lei? Não sei se você lembra dessa passagem, acho que é Êxodo 34. Eu acho que é mais ou menos por ali. Aí ele vai pegar as tábuas da lei, não é? Êxodo 34. Ele vai pegar as tábuas da lei, irmão, e quando ele vai, já a segunda vez, porque na primeira, depois vocês vão ler lá, na primeira vez ele vai, e quando desce, os homens têm feito um bezerro de ouro para adorar. Ele com raiva quebra as tábuas. E aí ele repreende, toca fogo no bezerro, fica igual a pó, mistura na água e manda eles beber. Irmão, tá lá, viu? Você pode ler esse negócio. Depois Deus fala com ele de novo e ele sobe de novo o monte. E ele passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber na presença do Pai. E ele volta com as tábuas novamente. Só que há um problema. Ele não sabia o que o seu rosto resplandecia.
havia nele uma glória resplandecente que ele não sabia. Quem era? Diga comigo, o Espírito Santo. Aí quando ele desce, o povo não consegue olhar para ele. O que é que ele faz? Ele cobre o rosto. Acompanha comigo o raciocínio. Perde o foco não. Nós estamos em Lucas, agora passamos para Êxodo, agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 7. Ele diz assim, 2 Coríntios 3 e 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, Moisés subiu, gravou com letras em pedras. Moisés subiu e gravou os mandamentos, as leis nas pedras. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era o quê? Era o quê? Transitória. O que é transitório? É algo passageiro. Não é permanente. Ele disse, olha, o ministério da lei. O que é o ministério da lei? Coloca o verso 6 aí. O verso 6 vai dizer, qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então aqui é o ministério do Espírito e o ministério da lei. O ministério da lei não é que fosse ruim, mas ele era só condenatório. Você não vê ninguém no Antigo Testamento sendo transformado. Quando a lei vinha, ele vinha para condenar, não para lhe transformar. Em nenhum momento a lei lhe dava a capacidade de vencer. Em nenhum momento a lei lhe dava a capacidade de progredir, de aperfeiçoar, de melhorar. Não, meu filho, está aqui a lei, se vire para cumprir. Está aqui a lei, é dever seu não pecar. Mas o ministério do Espírito não. Além de nos apresentar, irmão, as condenações, ele diz, eu vim lhe dar vida. E vida com abundância. Eu vim aplanar os caminhos. Eu vim lhe dar força. Você agora pode resistir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora você consegue chegar do outro lado. Então, quando ele vai falar do ministério da letra, que mata, não é de estudar, não. Ele está falando da lei que condenava. Ele diz, esta lei que condena, coloca o verso 7. Este ministério é poderoso de tal forma que trouxe sobre o rosto de Moisés brilho. Porém, esta glória que vinha sobre ele, em Êxodo 34, que está registrado em 2 Coríntios 3 e 7, é uma glória transitória, não é permanente. Então o mesmo Espírito que estava sobre Simeão, em Lucas capítulo 2, versículo 25, também é transitório. Estava sobre ele até que ele recebesse, coloca o verso lá, Lucas 2 e 25, eles havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando? Até quando estava? Até o momento que ele esperava. Isso aqui é transitório, coloca o verso 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Agora, olha o versículo-chave que é o 27. E pelo Espírito, foi o quê? Qual é o Espírito? O Espírito Santo. E pelo Espírito foi ao templo. Agora volta para o meu Salmo 84, verso 10. Aí ele começa dizendo assim, Salmo 84, verso 10. Vamos lá? Botei na prova agora, vai menino, pronto. Porque vale mais um dia em teus átrios do que em outra parte 1000. Então, por que é que ele está dizendo que bom é a habitação de Deus? Quem produziu isso no coração do salmista? Diga comigo, o Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem nos conduz à casa do Senhor é o Espírito Santo. Só que naquela época era transitório, passageiro. Quer uma prova disso? Salmo 51, verso 11. O salmista vai clamar, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vinha e o Espírito Santo ia. Mas em João 14, no verso de número 16, ele vai dizer assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, para quando? Para sempre. O que era transitório agora não é mais. O que era passageiro agora é permanente. O que vinha e voltava agora não volta mais. Agora está conosco.
para todo sempre. Jesus, ele fez esta obra em nós. Se o salmista no Salmo 84 começa a dizer que quando entra em relacionamento com Deus, tem desejo de estar na casa do Senhor por mais de 1000 anos, por mais de 1000 lugares, ele diz, bom é estar nos teus átrios, e ele só consegue desenvolver este sentimento de prazer através de um Espírito Santo que na época era transitória, quanto mais agora, que é permanente, quanto mais agora que é eterno, quanto mais agora que é para sempre. Então a indagação é, então por que, pastor, eu que tenho o Espírito Santo, que Deus colocou na minha vida, que discerniu as mentiras da minha caminhada, que tirou a prisão que me aprisionava, que tirou as escamas dos meus olhos, que esclareceu a minha história, que me mostrou o Salvador. João 10:10 diz que me deu vida e vida com abundância, que me deu ali saúde espiritual, que mostrou o caminho da salvação, a porta estreita, o caminho estreito. Por que é que existem dias que eu não quero estar aqui? Por que é que tem dias que nós vemos a força? Por que é que tem dias que somos desmotivados a estar aos pés do Senhor? Se o Espírito Santo agora, a glória dele não é mais transitória, não é mais passageira. 2 Coríntios, capítulo 2, o verso é o 8, nós estávamos lendo sobre isso. Ele diz assim, 3 e 8, ele diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque no 7 nós lemos que estava sobre Moisés, a glória, o brilho. Ele diz, mas é transitório. Aí ele diz, mas este agora que está sobre vós é muito maior, porque ele é permanente. Então quem nos leva à casa do Senhor é o Espírito Santo. Não se engane. Quando você chega aqui nesta habitação, é porque o Espírito Santo de Deus lhe trouxe. É porque ele guerreou contra a sua carne, contra os seus desejos, contra tudo aquilo que não é Deus na sua vida, para lutar e guerrear através de você, por você, para virmos a este lugar. Não, pastor, eu vim que minha mãe me obrigou. Não, senhora. Não, senhora, porque outras vezes a mãe veio e você não veio. Não, eu vim hoje porque meu marido me obrigou. Não, senhor. Que outras vezes você esteve e ele não esteve. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe. Porque ele tinha um compromisso com o nosso coração, com a nossa alma. Ele tinha uma palavra para entregar ao nosso coração. E ele vai fazer isto. Fazer o que lhe apraz, da forma que quiser. E não volta vazia. Então hoje eu quero fazer algumas perguntas a respeito de você que está na casa do Senhor. Você que veio adorar a Jesus. Quem veio adorar aqui ao Senhor nosso Deus? Quem veio dar glória a Ele? Quem de fato tem a certeza que tem o Espírito Santo? Como é que eu sei esse negócio? Como é que eu sei que o Espírito Santo está operando em mim e me conduzindo até a presença do Pai? Como esse negócio funciona? Essa semana inteira eu tenho falado sobre o Espírito Santo. Sobre uma obra maravilhosa que Ele faz em nós diariamente. Sobre como Ele nos confronta, nos coloca no canto e diz, meu filho, se ajeite. Em João 16, o verso é o 8. Ele vai falar a respeito de uma missão. Ele diz, e quando vier, quem vier? Se você ler os versos antecipados, vai ver que é o Espírito Santo. Quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele vier, Ele vai nos convencer que nós somos pecadores. Quando Ele vier, Ele vai dizer, você precisa de Deus. Quando Ele vier, Ele vai dizer a nós mesmos, nós somos trevas e Ele é luz. Nós somos nada e Ele é tudo. Se não for Deus, estamos perdidos. E começa a entrar essa concepção em nós. Em João 3, ele vai falar acerca de um novo nascimento. No final do capítulo, ele fala que aqueles não queriam vir para a luz, porque não queriam mostrar as suas trevas. E grande eram as suas trevas. Tem como achar aí? Ele diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É um pouco mais para trás. Depois tu acha aí. João 3, acho que é o 17, 18. Olha o 19 para mim. É muita bênção. Pronto. Volta lá. Ele diz, olha, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o Espírito Santo, ele consegue entrar em nós e mostrar que nossas obras são o quê? Más. A primeira ação do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Quando ele começa a fazer esse trabalho em nós, ele começa um processo de santificação.
O processo de santificação, ele parte por 3 estágios. O primeiro é a consciência de uma mente pecadora. Ele nos traz, nos dá aquele saculejo, nos coloca de prontidão nos pés dele, diz: você é um pecador, rapaz. Eu sou mesmo. E começamos um processo de santificação, chamado de arrependimento. Eu me arrependo e reconheço Ele como o meu Salvador. Quem pode dizer amém por isso? Porém, alguém pensa que isso já é o final. Na verdade, isso é o começo. Quando nós começamos a entrar por esta porta de santificação, há um processo contínuo, duradouro, até o dia de Cristo. Filipenses, o capítulo 2, o capítulo 1, o verso 6, ele diz que é uma obra que foi iniciada. Ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus como um Salvador, através do convencimento do Espírito Santo, o mesmo que nos trouxe a esta casa, no Salmo 84, que não é uma glória agora transitória, mas permanente, algo que é muito maior do que a lei, porque agora esta lei de nos transformar, nos dar vida em vida com abundância, ele vai dizer que agora temos uma obra iniciada. Glória ao nosso Deus por isso. Uma obra que só terá fim no dia de Jesus Cristo. E aqui entra o segundo processo de santificação. O primeiro, convencimento do erro do pecado. O segundo, eu preciso melhorar. Eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso chegar mais perto dele. Provérbios 4 e o verso é o 18. Ele diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Sabe o que é a luz da aurora? Sabe o que é? É o sol. Ele vai nascendo, a luz da aurora. Aí ele vai brilhando, brilhando, brilhando. E quando é que chama dia perfeito? Ao meio-dia, onde o sol está no centro. Amém, irmãos? Aí ele diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora. É como o sol que nasce. Aí o sol começa a brilhar. Mas de manhãzinha cedo ele brilha pouco. Aí ele vai ganhando mais força, mais calor. Aí ele vai subindo. Aí ele vai ficando em ênfase. Vai ficando em destaque. Chega um momento que ele é dia perfeito. Assim é a nossa vida. O Espírito Santo está em nós tratando desta maneira. É um processo. Começamos aceitando Jesus como um Salvador. E aí o brilho do Senhor, a luz do Espírito Santo resplandece em nós com um cheiro de suavidade. Nós agora exalamos o perfume de Cristo. Nós agora somos a carta escrita do Senhor nosso Deus. E ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, o versículo acho que eu fiquei velho agora. Mas ele fala sobre o perfume de Cristo, acho que é lá no 14. 2 Coríntios capítulo 2, ele diz que exala o perfume e nós somos a carta escrita. Nós somos sim. Ele diz que só é possível isso porque o brilho do Senhor resplandece através de nós. É esta glória, a glória do Senhor, que ela entrou em nós através do Espírito Santo, começou um processo de aperfeiçoamento e estamos subindo até o dia da perfeição. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o que é que o senhor quer pregar hoje? Eu quero dizer que quem começou algo em você vai terminar. Quem lhe chamou para esta obra, ele é responsável para fazer esta obra chegar até o seu final. Ele tem uma grande obra em nossa vida. E qual é, pastor? Romanos 8, versículo 29. Esta é a grande obra do Espírito Santo em nós. Ele diz assim, Romanos 8, verso 29. Porque quem dantes conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Conforme a imagem de seu Filho. Então, qual é a obra do Espírito Santo? Nos tornar semelhantes à imagem de Jesus. Porque fomos assim que fomos criados. Você lembra lá de Gênesis? E ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas o homem, por conta do seu pecado, perdeu a sua identidade. Ele saiu do foco. Ele agora ficou descaracterizado. Ninguém mais o conhece. Na vida dele agora só tem trevas. E como é semelhança se Cristo é luz? E aí Deus, na sua infinita bondade, colocou em nós uma luz que combate estas trevas. Para quê? Para o dia perfeito de Cristo, para um aperfeiçoamento, para uma vereda justa, para um dia perfeito, para a glória, para a salvação. Começou o processo. E aí você começa a investigar a vida, se você de fato está deixando este Espírito Santo operar em você. Porque eu tenho consciência real, que todos que estão aqui têm um Espírito Santo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ninguém vem à casa do Senhor senão pelo Espírito Santo. Então eu quero que você diga com clareza ao seu irmão, diga assim, você tem
o Espírito Santo. Você pode dizer ao seu irmão, diga, você tem o Espírito Santo. Agora, ter o Espírito Santo já é bom. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Quando começamos a deixar ele operar em nossa vida, cumpre-se o Salmo 84, onde o salmista começa a dizer no verso 1, quão amável são os teus tabernáculos. Ele entra na igreja e diz, ó Senhor, que bom que eu estou aqui. Ele se ajoelha e diz, Jesus, maravilhosa é a tua presença, Senhor. Quão amável este lugar, quão lindo esta casa. E ele começa a observar os detalhes, ele começa a ver Jesus em tudo, ele começa a orar, ele começa a entrar na presença, e os seus problemas não importam mais, ele quer estar na presença do Senhor. O Salmo 40, o verso 8, ele vai falar sobre um desejo, ele diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quando você começa a ser cheio do Espírito Santo, seu prazer é em fazer a vontade de Deus. Você tem prazer em muitas coisas, mas o seu real prazer é quando você é usado por Ele. É quando você sabe que Ele é na sua vida, que Ele faz no seu querer, que Ele comanda as suas entranhas. Quando isso começa a acontecer, você não só tem o Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é ser guerreado. É deixar Ele conduzir os pensamentos, as atitudes, o coração. É quando a cara diz, não, às vezes não importa, o que manda é o Espírito, eu digo sim. É quando você tem prazer de fazer, ou vontade de fazer o que é errado, mas não, quem vai comandar é Ele, você faz o que é certo. Porque Ele está cheio, Ele está dominante, Ele está guerreando, Ele está vencendo. E quando Paulo escreve acerca dos Gálatas, ele vai falar sobre uma guerra da carne contra o Espírito. E ele diz que não há união sobre estes pensamentos, sobre as suas vontades. Ele diz, e um se opõe ao outro, para que nenhum faça o que quereis. E ele vai falar sobre os frutos da carne, para que você saiba onde você está alicerçado. Ele fala de porfias, de prostituição, ele fala de mentiras, ele fala de engano, ele fala de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E aí ele vai falar também dos frutos do Espírito, de amor, de gozo, bondade, benignidade. Ele vai falando de fé, ele vai falando daquilo que lhe produz a aproximação do reino. Para que ele faz isso? Para trazer em nós um conhecimento e uma investigação pessoal. Aonde estamos alicerçados? Quem governa a nossa vida? Quem conduz a nossa história? Então, vamos fazer uma pergunta interna. Quem está lhe conduzindo hoje? Aonde estão os seus pensamentos e a sua vontade? Como anda a presença do Espírito Santo? Você pode ler comigo o Evangelho de João, o capítulo é o 16, e o verso é o 12. Oh, Jesus, o pastor está ficando velho. 16 e 12 diz assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ah, irmão, isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo, irmãos. Ele estava conversando com os discípulos, e eles não conseguiam interpretar o que Cristo falava. Toda vida que Cristo falava uma parábola, ele dizia, nós não entendemos não. O senhor pode explicar? Eu não estou. O que quer dizer isso aí, Jesus? Você já leu isso? A gente falava sobre a palavra do semeador, ele disse, o que significa isso? Eles não compreendiam. Por que eles não compreendiam? Porque quem nos revela todas as coisas é o Espírito Santo. Lucas 24, verso 45, ele vai dizer assim, ó, Lucas 24, 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Está alicerçado no dia que o Espírito Santo veio sobre eles. Então, abriu-lhes o entendimento. Eles começaram a compreender todas as coisas. Não é o dia que eles foram cheios, é o dia que o Espírito Santo habitou, irmão. Há uma grande diferença. É o dia que o Espírito Santo começou a fazer uma obra de desvendar o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da vida. Eles começaram a compreender. Então, o que é o Espírito Santo? Vamos dizer que ele é um upgrade, ele é um estágio maior. Você não entende, agora começa a entender. Você não pode, agora você começa a poder.
Ele faz em nós uma obra de avanço, de aproximação dos céus. Mateus 18, o verso é o 18. Ele diz assim, que através desse Espírito Santo, ele começa a nos ligar com o céu. Em verdade vos digo, tudo que é ligado na terra, será ligado no céu. Nós só conseguimos ter alguma conexão, irmãos, através do Espírito Santo. Romanos 8, verso é o 26, ele vai dizer que nós não sabemos nem pedir como convém. Nós não sabemos nem falar com Deus, devido às nossas fraquezas. Aí ele diz, olha, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo precisa reinar em nós, irmãos, para que haja conexão, para que a gente venha crescer como a luz da aurora, para que a gente não venha ficar paralisado em uma vida medíocre de religiosidade, que haja progressividade aos pés de Cristo, aos pés do Senhor, para que haja desejo de estar na casa de Jesus, na presença de Deus. Mais vale um dia aqui do que 1000 em outros lugares. E isso tem que ser real, e isso só é possível com o Espírito Santo. Ah, se você entendesse isso, você cumpriria Salmo 1 e o verso 2 com maior leveza. Dizia antes, o meu prazer é estar na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. O meu prazer é estar com Deus, o meu prazer é estar na igreja, o meu prazer é estar com os meus irmãos, o meu prazer é fazer a sua vontade, o meu prazer é adorar o nome dele. Este é o meu prazer. Pastor, então por que isso não acontece? Hebreus capítulo 5, e o verso é o 11. Oh, glória. Bota o 12. Por que eu não consigo, pastor? Porque muitas vezes nós não evoluímos. Ficamos abraçados a dogmas, costumes, a legalismos. Ficamos abraçados a posicionamentos religiosos que muitas vezes nos levam para longe de Deus. E ele diz assim, ó, porque devendo já ser mestre, porque devendo já ser mestre, pelo tempo, ele diz, você já deveria ser mestra, pelo tempo que tem de crente. Vocês deveriam já estar nadando na bênção. Irmão, eu tenho 8 anos que pastoreio, eu tenho 16 anos de crente. Eu conheço às vezes pessoas com 40 anos, que irmãos parece que não evoluíram nada. Também conheço pessoas com 8 que evoluíram mais que eu. Mas pelo menos eu estou tentando, irmão, me aproximar. Devagar, errando, falhando, chorando, perseverando. Mas tem gente que já está satisfeito, como se Deus fosse só aquilo. Esqueceu que Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna, irmão. Ele não para de jorrar. É uma fonte inesgotável. É algo que não tem fim. Aí chega o escritor, os hebreus, e diz, olha, eu quero conversar com vocês, ó. Sabe por que vocês não têm prazer de estar na minha presença, na casa do Senhor? Porque vocês não evoluem, vocês ainda deveriam ser mestres pelo tempo que têm de conhecimento. E ainda necessito que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Ele está dizendo, olha, eu preciso voltar aqui e dizer assim, olha, eu tenho que ensinar a vocês como é que vocês se ajoelham de novo. Rudimento está alicerçado ao início, ao começo de tudo. Você precisa voltar aqui e dizer assim, meu filho, você tem que se ajoelhar, viu? Você até esquece, irmão, tem gente que chega e nem ajoelha mais para orar. Como é que pode? Aí o pastor para o culto dos irmãos, você precisa ajoelhar para orar, irmão. Aí o irmão vem com 20 anos, ele faz assim, chega no culto aí, oh Jesus, amém. Pai do Senhor, irmão, pelo amor, você chegou na igreja, meu filho, o pastor tem que voltar a ensinar a orar, porque não sabe mais. Não tem prazer, irmão, virou religioso, virou algo central, ele, não Cristo. Aí ele começa a dizer ao escritor, olha, deixa eu conversar com vocês, está tendo um problema aí, vocês não estão conseguindo desejar a casa de Deus, vocês não têm prazer em estar nos atos do Senhor, a glória que era para ser eterna, parece que está transitória, o que era para ser aquilo que nos leva próximo de Deus, que agora temos a capacidade de ouvir, não evoluímos. Isso é depois do Espírito Santo, irmão. Então o escritor diz assim, ó, pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus.
E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de só do mantimento. Coloca o verso seguinte. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Coloca o outro. Estava tão bom, né, irmão? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ele começa dizendo assim, ó, presta atenção. Olha como isso que é interessante. Já que estamos no Espírito Santo, num processo de crescimento espiritual, devemos evoluir. Pelo tempo de crente, poderíamos já ser mestres, pela leitura, pela busca, pelo desejo de louvar ao Senhor. Mas devido aos transtornos da vida e às nossas insatisfações, nós paralisamos no tempo. E aquilo que deveria ser maior, nós não conseguimos alcançar, porque ainda não conseguimos passar pelas primeiras coisas. Pelas primeiras coisas, os tempos de rudimentais. Ele disse, eu desejava para vocês que fossem já mestres, mas vocês não conseguem nem discernir o bem ou o mal. Alguém liga para mim, pastor, me convidaram para trabalhar, um exemplo, numa festa como essa, o que é que eu faço? Você não consegue discernir o bem e o mal. São as coisas iniciais da vida, irmão. Como é que eu preciso ainda orientar você sobre qualquer coisa a respeito? Pastor, o que é que faz mesmo, hein, pastor? Eu digo, meu filho era para estar trabalhando aí no meio, é porque eu estou de licença. Isso não vai corromper o que está dentro. Não vai, irmãos. O que entra não é o que corrompe, mas o que sai. Porque o que entra vai para o ventre e aí lança fora. Mas o que sai é o que está no coração. Você nunca leu isso, não? Aí tem gente que lê e não entendeu. Por quê? Porque ainda está no leite. Não é o ambiente que nós estamos, mas como estamos no ambiente. Ele diz, olha, vocês são semelhantes, tem até um escritor que diz, nós somos semelhantes a um barco navegando num grande mar. O problema não é o barco e o mar. O problema é o mar dentro do barco. Mas enquanto ele estiver fora, se compara com o mundo e a vida do crente. É isso que se compara. O problema não é estar no mundo. E Cristo fez essa oração sacerdotal, irmãos. Eu não vos peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas nós não evoluímos. Nós não entendemos, nós não lemos, nós não nos aprofundamos. E um culto de ensino como esse simples, irmãos, nós temos dificuldade, dá uma sonolência, não conseguimos degustar, comer, porque estamos acostumados com leite, que receba poder, hoje vai derramar glória, o poder de Deus está nesta casa, levante a mão, pegue na mão do seu irmão, vai ser vitória, glória, glória, glória. Isso não é evangelho, isso não é evangelho, irmãos. Mas a igreja parece que não evolui disso, parece que precisa sempre o ego satisfeito, de uma palavra de coloque para cima. Aí ele diz, olha, eu queria tanto que vocês fossem mestres. Eu queria tanto que vocês tivessem prazer de estar na casa do Senhor. Eu queria tanto que vocês evoluíssem, que vocês adorassem, porque vocês entenderam que Cristo deu a vida por vocês e que a sua vida agora pertence a Ele. Eu queria tanto que vocês dessem assim, um melhorar na sua história. Mas nós ainda permanecemos como leite. Tudo é problema, eu não sei o que fazer. Meu Deus, pastor. E quando alguém me liga e pergunta algo como isso, eu digo, meu filho, essa resposta tem que ser sua. Ao estar neste ambiente, por conta do trabalho que você precisa, estava orando por uma porta aberta. Abriu-se uma porta, eu lhe pergunto, a sua estrutura espiritual consegue lhe manter sólido na presença do Pai, de estar ali repreendendo, de estar ali, Senhor, tem misericórdia, ou o que está dentro de você pode se corromper pelas influências que estão à sua volta? Eis que eu vos digo, se o ambiente que vos cerca lhe domina, se aparte dele. Mas se o ambiente que vos cerca é um ambiente de confronto, de guerra, onde você vai guerrear contra ele, não tem dificuldade. A resposta não está no pastor, a resposta está dentro de cada um de nós, irmãos.
mas falta-nos conhecimento, aprofundamento. No capítulo 6, o verso é o número 1, ele diz: pelo que deixando os rudimentos, 6:1, em Hebreus. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ele diz, presta atenção nisso aqui, irmão. Ele disse, precisamos evoluir. O que é os rudimentos da doutrina de Cristo? Ele sara, ele cura, ele batiza, ele liberta. Isso é o início, irmão. Quem sabe disso, diga amém. Quem já orou por cura, diga amém. Quem já orou por libertação, diga amém. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Isso é os rudimentos, é o início, não é a superfície. Isso é a superfície. Isso não é o final, isso é o começo. É o começo, irmãos. Ele disse, olha, não é que nós não vamos fazer isso não. Se você ler no verso 2, olha o verso 2, ele diz assim, da doutrina dos batismos, das imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, verso 3. Verso 3. Isso faremos se Deus permitir. Ele diz, olha, preste atenção. Estas coisas já estão alicerçadas, irmãos. Jesus salva ou não salva? Batiza com o Espírito Santo ou não? Liberta ou não? Isso é rudimentos, irmãos. Nós já aprendemos isso. Ele diz agora, se Deus permitir, nós continuaremos fazendo essas coisas. Mas eu quero que vocês evoluam. Vocês precisam evoluir nesse negócio. Porque senão, vocês não vão conseguir citar Salmo 84 e o verso é o 10. Vamos terminar. Eu vou chegar à meia-noite. Aí ele diz assim, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Se eu não entender isso, irmão, isso aqui é mentira, eu não consigo viver. A casa vai ser um fardo, a igreja é prisão. O pastor só fala e me dá sono, eu não entendo nada. O negócio complicado é essa igreja. Se você não evoluir, isso aqui não consegue ser cumprido, irmãos. E isso não é, irmãos, não é Deus quem faz. Porque Ele já quer fazer. Isso parte de uma predisposição sua. É aqui que entra a nossa participação na obra. É aqui que parte, irmão, como é que está o desejo do nosso coração. O que é que você veio fazer aqui hoje? O que é que você veio fazer? É essa resposta, irmão, que vai fazer a diferença. É o porquê que você está aqui que faz toda a diferença, irmãos. A intenção. Então, em nome de Jesus, você vai ficar de pé. E vamos fazer uma oração para que tudo aquilo que eu não conheço, Deus começa a me dar. E se eu não conseguir suportar, que Ele me evolua, para que eu possa compreender. Ele diz, eu queria dizer tanta coisa, mas vocês não podem ainda suportar. Não dá ainda não. Eu falo, vocês não entendem. Isso era para antes o Espírito Santo, mas hoje parece que é desse jeito ainda, irmãos. Porque nós temos o Espírito Santo, mas não estamos cheios dele. Quando você se enche do Espírito Santo, irmão, não importa mais nada à sua volta. Você só quer adorar o Senhor. Pastor, e meu casamento Ele providencia. Pastor, e o meu trabalho Ele resolve. Pastor, e as portas abertas Ele abre. Isso é consequência, irmãos. Irmão, isso é efeito colateral de um adorador, de um homem que entendeu. Pastor, como é? Ele resolve todas as coisas. Isso é efeito colateral. Mas nós mudamos, Daniel, o foco da adoração. Nós oramos por coisas da agora, por portas abertas hoje. Nós mudamos a foco da adoração. E Paulo disse, se você espera em Deus somente nesta terra, você é o homem mais triste, miserável que existe. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, irmãos, olha, Deus pode fazer tudo aqui. Mas se você está buscando a Deus só por tudo aqui, você não entendeu, foi nada. Nós buscamos a Deus por conta da salvação, do amor, da plenitude, da glória, do poder. E tudo aqui Ele resolve. Tudo aqui Ele faz. É por isso que na sua oração, irmãos, na sua oração, você não precisa orar assim, Senhor, cure o Samuel. Senhor, eu vim te adorar, Senhor. Eu vim te servir e entregar a sua alma. E Ele sabe o que está no meu coração, que é a cura do Samuel. Deleita-te no Senhor, irmão. Ele concede o desejo do teu coração. A gente lê, mas parece que não entende.
Pastor, mas eu não posso interceder pela vida dele. Não pode. Mas isso é efeito colateral. Deus vai fazer, irmãos. Deus vai curar a igreja. Deus vai salvar Moraúde. Quando eu entender que Ele é tudo. Ele vai salvar Marília, Ele vai repreender o mal, Ele vai abrir as portas, Ele vai dar saúde, Ele faz tudo isso. Isso é efeito colateral de quem serve a Deus com o Espírito Santo, com entendimento. Então leia a palavra, medite nela, examine as Escrituras, irmãos, se aprofunde nesse negócio. Tem uma fonte que joga para a vida eterna, busque ela. Dá pouco, tem mais. Já ore mais. Acorda. Pai, me desperta nas madrugadas, Senhor. Que quando eu dobrar meu joelho, mesmo com sono, eu encontre o Senhor. Que nós não venhamos acordar, irmão, para orar quando tudo estiver ruim. Porque quando nossos filhos adoecem, nós nem dormimos. Mas está tudo bem, então levanta e ora. Porque está tudo bem. Vamos avançar nesse negócio. Vamos nos aprofundar em Deus, igreja. Deus está buscando uma igreja que cresça nele. Não em rouba-rouba, não em ofertas mentirosas, não em propostas seculares. Não, irmão, e nem nada de imediato. Mas no profundo e escondido que é o nosso Deus. Que se buscarmos, nós o encontraremos. Se batermos, vai se abrir, irmãos. E se você pedir, você recebe. Senhor Jesus, está aqui a tua eleita. A igreja que escolheu hoje está nos teus átrios, Senhor. Assim como os passarinhos fizeram diante do teu altar uma casa, nós queremos fazer aqui também a nossa habitação. O Senhor é a nossa força. De que temerei? O Senhor é a luz e a nossa salvação. De que me recearei? Ainda que os meus inimigos se levantem contra mim, eu não temerei mal algum, porque tu, ó Senhor, estás comigo. A tua vara, o teu cajado, ele me consola, Senhor. As tuas infinitas misericórdias me seguirão, e eu sempre habitarei nos teus esconderijos. As tuas asas me cobrirão e me guardarão. Ninguém vai nos tocar, Senhor. 1000 de um lado, 10.000 à direita, e o Senhor nos guardará. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós cremos, Senhor. É real. Senhor Jesus, nós pedimos ousadia, força, despertamento. Pedimos que o teu Espírito Santo produza em nós desejo pela tua obra. Ah, Jesus, nos coloca, meu Pai, diante do teu altar sempre. Nos ajuda, meu Pai, a prosseguir e nunca recuar. Como a luz da aurora até o dia perfeito, nós pedimos ao Senhor. Nos aperfeiçoa, Jesus. Nos aperfeiçoa, Deus. Nos aperfeiçoa, meu Pai, até chegar até a tua presença, o dia santo do Senhor. A participarmos do banquete, da ceia, da glória, da tua... Oh, Jesus, nos aperfeiçoa. Deus, nos ajuda a pregar este evangelho, mas mais ainda a vivê-lo. Cura a nossa mente, os nossos olhos, Senhor. Cura os nossos ouvidos, a nossa língua, Jesus. Nos ensina, meu Pai, a compreender o teu santo ministério em nós. Que sejamos aquele que contribui com palavras sempre temperadas, meu Senhor, a tempo, a fora de tempo, falando de Ti. E as demais coisas eu sei que o Senhor acrescentará. Nos ensina a nos contentar com o que temos, Senhor. Nos ensina, meu Pai amado, a amar o Teu reino acima de tudo e de todos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Santifica o nosso lar. Santifica o leito matrimonial dos teus filhos. Santifica, meu Pai, a união do casal. Santifica, Senhor, as palavras ditas, Senhor Jesus, no ambiente interno. Nos ensina a ensinar, Senhor. Nos ensina a sermos crentes na tua verdade, Jesus. Isso, meu Deus. Bom é estar aqui, Jesus.
Bom é estar nos teus atos. Bom é estar em tua casa. Porque grande és tu. Poderoso és tu. Maravilhoso és tu. Porque grande és tu. Poderoso és tu, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Para todo sempre. Em o nome de Jesus.